Hola a todos, bem-vindo à classe de espanhol. Bueno, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a questão da acentuação gráfica, ok? Vimos a acentuação gráfica de uma maneira mais fônica. Então, como é que ocorre no espanhol? Primeiro a gente tem que ter em mente aquela questão das vogais. Lembram das aulas que nós tivemos? Então, as vogais, elas são de uma perspectiva aberta, A, E e O, ok? Mas no espanhol nós temos sons relacionados a elas. O A sempre vai ser neutro, então ele vai similar entre o tônico e o átono, como a gente já viu alguma regrinha relacionada a ela. Como água, água, por ser um atônico, a gente viu que é necessário utilizar o artigo, perdão, ele. Lembram da regrinha? Então vamos lá. Já em relação à questão do I e do U, a gente considera como semivogais, não é isso? E vogais. Então, tem uma perspectiva que ele vai ser semivogal e outra que ele vai ser vogal, e isso a gente vai identificar pela acentuação, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Pois bem, e por onde a gente começa nessa acentuação? Sempre estamos na divisão silábica. Então, é através da divisão silábica que a gente consegue enxergar de uma forma eficaz onde está a nossa sílaba tônica, certo? Então, eu tenho a divisão silábica, eu tenho a sílaba tônica para me referir se deve ou não utilizar e entrar aí nessa questão de acentuação. Pois bem, então, vamos lá para as divisões silábicas. Princípio. A divisão silábica do espanhol, ela sempre vai ser igual ao português. Então, a divisão é como em português, pero com algumas exceções. Então, há algumas exceções, ok? E são essas exceções que a gente sempre estuda. As palavras com H, como a gente vê nesse segundo ponto, ele fala sobre a questão da sua divisão silábica conforme a perspectiva normal. Sabemos que o H ele não tem som, não é isso? Mas que ele pertence a uma sílaba. Então, ele tem uma função silábica e que, querendo ou não, graficamente, a gente percebe a construção baseada sobre ele. Então, como exemplo, inalación. Inalación, a gente percebe que não pronunciamos o H, não é verdade? Porém, ele não deixa de ser uma sílaba, ou ele não deixa de se compor a sílaba. Então, nós temos in, não é isso? Inalación. Percebem? Inalación. Ok? Então, ele aqui vai se separar justamente dessa perspectiva, que ficaria inhar, se a gente fosse ler na perspectiva do português. Porém, no espanhol, sabemos que não pronunciamos, certo? Então, o terceiro e último ponto, só para relembrar aí, questão dos dígrafos. Alguns dígrafos, como principalmente no português RR e temos o dígrafo SS, eles têm que se separar na sua divisão silábica. Entretanto, todavia, no espanhol nós não seguimos essa regra. Então, os dígrafos, eles permanecem com a sílaba, eles não se separam, ok? Apenas compõem aquela sílaba. Por que isso acontece? Porque ele tem a produção de um único fonema. Então, pelo fato dele se produzir aí esse único fonema, não é necessário que a gente divida, certo? Então, vamos lá. Os dígrafos G, L, R não se separam, como silha, silha, carro. Percebem? Então, a gente não tem essa separação. Próximo. Vamos lá. Foi. Bom, essas exceções é fundamental porque a gente entra para outras pontuações sobre a questão da acentuação gráfica. Pois bem, uma delas é assinalar a sílaba tônica. Então, a gente sempre vai, na divisão silábica, identificar essa minha sílaba tônica, ok? A qual corresponde. Além disso, nós temos o processo do acento, que no espanhol chamamos de tilde. Então, algumas palavras que vão a ser acentuadas, chamamos-las de tilde, ok? Então, só existe um único acento, que é o acento agudo tilde,
certo? E terceira regra seria aí a questão do sempre estar acentuando a vogal. Dentro da sílaba tônica, algumas vão ter que ser acentuadas, tem que receber esse tilde. Porém, nós sempre vamos acentuar as vogais. Ok? Isso é do básico. E agora entramos para as classes dessas palavras. Bom, na nossa separação de sílaba, percebemos que há uma questão tônica e átona decorrente dessa separação, dessas palavras, digamos, desses conjuntos, ok? No primeiro conjunto, eu vou ter as agudas. São aquelas cuja última sílaba é tônica. Então, as agudas elas são responsáveis pela última sílaba tônica. No português chamaríamos de oxítonas, certo? Então, vejamos aqui. Primeiro, reloj. Reloj. Então, a gente percebe que isso aqui ele se pronuncia de uma forma rápida, não é isso? Reloj. Tem uma perduração aí na questão da tonicidade, certo? Próximo. Balão. Balão, certo? Então, a gente vê a perduração dessa pronúncia. Paris. Paris, certo? Catedral. Então, a gente percebe que as sílabas, elas sempre vão ter uma perduração, certo? Próximo. Depois das agudas, nós temos o conjunto llanas ou graves. São aquelas cuja penúltima sílaba é tônica. Então, no português, chamaríamos ela de paroxítonas, ok? Porém, no espanhol, ou graves ou llanas. Depende da nomenclatura que você quiera darlas, ¿vale? Vamos ver esses exemplos. Césped, cabello, inulti, sortijas. Percebem? Então, a gente percebe que essas antepenúltimas, elas têm a sílaba tônica concentrada, ok? Algumas acentuadas, outras não, e isso a gente vai ver de acordo com as regras, certo? Então, vamos lá. O próximo conjunto seria esdrúxulas. São aquelas cuja antepenúltima sílaba é tônica. Como, por exemplo, sábado, rápido, helicóptero. Então, a gente percebe aí a tonacidade e em qual aspecto ela tem uma perduração tônica, certo? Então, vamos lá. Próximo. Depois das esdrúxulas, no espanhol, especificamente, temos a sobresdrúxula anterior à antepenúltima tônica. E isso ocorre, pessoal, majoritariamente relacionado ao tempo verbal, ok? A colocação pronominal. Então, sempre vai ocorrer com o verbo. Se nós temos aqui colocações pronominais referindo a objeto direto e indireto, eles sempre vão ser acentuados, certo? Então, vamos lá. Dígamelo. Cómetelo. Llévamelo. Olá. Entenderam? Então, aí vai decorrer do objeto quem está se referindo, certo? Então, vamos lá. Regras básicas dessa acentuação. Então, quando eu vou acentuar as agudas, porque a gente sabe que é uma questão de tonacidade, certo? As agudas, a princípio, elas têm um processo, bem rapidinho aqui, um processo em que são acentuadas quando termina em vogal, certo? E essas vogais, no final da palavra em si, elas têm que ser acentuadas. Ou quando elas terminam em N ou S. Então, isso é uma especificidade, certo? Então, comum, vez termina em N. Coração, depois, francês, jardim. Então, nós temos aí essa perspectiva de tonacidade, ok? Além disso, nós temos as formas llano-graves, ok? Que elas sempre são acentuadas quando terminadas em consoantes. Então, terminou em consoantes, as graves ou paroxítonas, elas são acentuadas.
com exceções de N, quando terminar em N, e S, ok? Com essas exceções. Álbum, açúcar, fácil, futebol, ok? E aí nós temos as palavras esdrúxulas e sobresdrúxulas, que são sempre acentuadas. Então, elas sempre têm acento, elas sempre são acentuadas, certo? Acadêmico, mérito, último, comprámelo. Bom, nós vimos aqui logo no começo algo relacionado à não acentuação, ok? Por que eu deixei ele para o final? E a princípio eu coloquei ele logo no início, perdão. Por quê? Os monossílabos no português geralmente ele tem acentuação. Porém, monossílabo no espanhol, eles não são acentuados, ok? Como, por exemplo, ve, pie, sol, ti, ok? E a gente vai ver se caso isso venha acontecer, ocorrer, por regras basicamente da própria língua, da própria linguística, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Encontro vocês, ok? Mais com as atividades. E tchau, tchau. Hasta luego para ustedes. Olá, pessoal. Então vamos aí dar uma continuidade ao conteúdo, certo? Bom, a parte que nós vamos ver agora, ela corresponde a uma, digamos aí, uma noção de algumas palavras dentro do contexto, ok? E a gente vai falar, como vocês veem, a questão da tilde diacrítica, ou na tradução que nós temos é a acentuação diferencial, ok? Então vejamos aí para que serve. São palavras que necessitam de uma tilde para diferenciá-las de outras iguais em grafia, pero distinta seja em pronúncia, valor semântico ou função gramatical. Ou seja, são aquelas palavras que elas são homográficas, ou seja, escritas da mesma forma, ok? Mas o que vai diferenciar elas é justamente esse acento para indicar a questão da fonética que ela possui, do valor semântico, ou seja, o significado dela dentro do contexto, ou a função gramatical que ela corresponde. Então, são três maneiras aí que a gente vê. Outra coisa também é que elas se utiliza, a gente vai encontrar muito na questão monossílaba. Então, aquelas sílabas, aquelas palavras que só tem uma única sílaba. Pronto, justamente é ela que vai ser acentuada, geralmente, ok? Existem outras, mas de A específico elas, ok? Vejamos aí a primeira palavra, que seria o T. E eu tenho um T para dois sentidos, ok? Então vejamos aí, o sentido de substantivo, esse T vai ser acentuado. E ele tem sua tradução, digamos assim, de chá, ok? Vejamos, café ou té, senhor? Tienes té de camomila? Vejam, então aí a gente trata o substantivo, né? A seleção do substantivo. Temos o T como pronome personal, ok? Que esse pronome pessoal, ele sempre vai estar acompanhando verbos, então é uma questão de colocação pronominal mesmo, ok? De situações átonas. Como a gente vê aí, te encontro, te gustam, ou... por exemplo, também a gente pode encontrar muito nos verbos reflexivos, ok? Então, aí uma dica que depois a gente vai aprofundar, ok? Vejamos aí os exemplos. Te encuentro por la tarde. ¿Te gustan las pruebas avaliativas? Ok? Vamos para o próximo. A próxima palavra seria aún. Ok? E aqui a gente tem dois sentidos. Nós temos o sentido aún com a construção do ditongo, não é isso? Que é aquele que não é acentuado. E temos o aún com a construção do hiato. Aí a gente já tem uma, digamos, não é mais monossílabo, entenderam? São dissílabos. Ok? Então vejamos aí. Aún com a função de advérbio seria aquele aún sem estar acentuado, ok? Porque aqui a gente pode colocar a questão do incluso e também.
Quando você substitui esse aún por incluso e também, a gente tem a noção, digamos aqui, de um tipo de advérbio que não se interliga com o tempo, ok? Então, aún los pequeños entienden, ok? O incluso los pequeños entienden, o también los pequeños entienden, ok? Já o A1 para conjugação e advérbio de tempo seria o A1 acentuado, ou seja, seria aquele que a gente pode substituir por todavia, por agora, ok? No entanto, então vejamos aí o exemplo. La roupa não se ha secado aún. Mesmo. Então ele tem o sentido aí de mesmo. A roupa não secou mesmo, ok? Temos o ele, que é o mais usual, então a gente sempre encontra aí, ok? Então temos três funções para ele. O ele, quando ele é artículo definindo masculino, por exemplo, el missionário se foi a Brasil. Eu tenho o e como artículo definindo feminino singular. Oxente, professor, por que singular e é feminino? Bom, pessoal, aqui é porque ele vai sempre estar acompanhando uma questão átona. Então, a palavra seguinte, se tem um a átono, é necessário que a gente modifique o lá para não, digamos, ter uma interrupção fônica, ok? Então, por isso que água aí a gente vê, se fosse classificar, seria masculino, mas na verdade água é uma palavra feminina, ok? Por exemplo, la misma água, el agua, entenderam? Aí só utiliza por uma questão fônica mesmo. E o ele com la tilde, ok? Esse ele vai indicar para nós a questão do pronombre personal, ok? Que é justamente aquele pronome sujeito que a gente reconhece, ok? Então, ele es mi hijo, ou ele es mi tío, ele não chegou acá, entenderam? Vamos para a próxima palavra, que é o mi. Bom, eu tenho o me como um pronome personal, então seria o me acentuado, ok? E esse me, ele vai trazer o sentido justamente de localização, ok? Como assim localização? De direção de quem está falando. Então, a mim me gusta mucho los libros, ok? Ou a mim me canta. O me de uma forma adjetiva ou possessiva é aquele que não utiliza a acentuação. Então, esta é mi casa, mi madre, mi padre, mi coche, entenderam? E também temos aí, por exemplo, mi padres são los mejores del mundo. Se vocês observarem, ele utiliza o adjetivo e não o pronome personal. A mim me encanta caminhar por la calle. Então ele utiliza o pronome de sujeito, ok? O pronome personal. Próximo, de. Bom, de a gente vê que ele tem o sentido da preposição. Que a preposição é aquela parte da gramática que ela interliga as coisas. Isso interliga a oração, interliga a construção, digamos, mais interna das frases, ok? Por exemplo, este livro é de Juan. Então, a direção de quem é, a posse de alguém, ok? Temos o de acordo com a fonologia, que é a mesma coisa que a letra D. Então, quando a gente vai pronunciar de uma forma fonológica, a gente pronuncia que é o D, la D, vale? Temos o D acentuado, que aí ele entra como um imperativo do verbo dar, ok? Duele más dinero. Então, outra coisa também bem legal aqui que pra gente levar em consideração, esse duele, que é uma colocação pronominal, ok? E a colocação pronominal é justamente o verbo de, mas a questão do pronome le, que é uma forma indireta, ok? Depois a gente vai se aprofundar com o tempo. Temos o se, vejam que o se também tem significados gramaticais, não é isso? E semântico, possivelmente. Como pronome seria o se sem, digamos, sem esse acento, essa acentuação. Por exemplo, Juan se duerme. Como se va? Como se llama? Ok?
Temos o ser na sua forma imperativa do verbo ser, então esse ser tem que ser acentuado como ser justo, ok? Então, seja justo nessa noção. Temos o ser como um presente de indicativo do verbo saber, então ser aí acentuado também, ok? Então, no sei, não lo sei. Então, eu não sei. Tem essa tradução, ok? Próximo, si. Bueno, o si pode ser uma conjunção, que seria a conjunção de dúvida, ok? A gente utiliza muito no condicional. Então, se llueva, no salgo, ok? Se llueve, no salgo. Ou a gente pode utilizar ele como no sentido das construções da frase subjuntiva, certo? Porque também traz esse sentido da hipótese. Temos o si pronominal, pronombre, ok? Ele pode sobreviver por si próprio. Veja que o si próprio, ele vem aí trazendo uma questão de pronome, ele vem representando, ok? O si de advérbio, que é justamente, por exemplo, eu creio que sim, é o si acentuado, aquele que é sim, ok? Afirmativo, a gente afirma nessa noção. E temos o si como uma nota musical, ok? Agora a utilização do mas. A gente sabe que é mais comum utilizar pero, não é isso? Para trazer uma conjunção adversativa, como a gente vê aí nesse primeiro caso. Porém, se utiliza também o mas voltado para a produção literária, a escrita, ok? Eles também utilizam, fazer essa utilidade do mas. Quem arredarlo, mas me sale muito caro. Quise arredarlo, mas me sale muito caro. É como eu quis alugar, eu quis quitar, eu quis, entendeu? É nesse sentido. Temos o mas com acento de advérbio de comparação. Esta iglesia las más antiguas de la ciudad. Compreende? Então, mas aí é o mais com i, que vai dar o sentido de comparativo. E temos o mas também com acentuado, que ele vai traduzir aí para o mais com i, no sentido de advérbio aditivo. Então, não tenho mais tempo, vale? Temos a utilidade do qual. Vejam, o qual sem acento ele vai indicar o pronome em sentido de comparação. Qual é o padre? Tal é hijo. E veja que é uma expressão idiomática, ok? E tal pai, tal filho. Essa expressão que nós temos, eles utilizam assim. Qual é padre? Tal é hijo. Ok? Temos um sentido aí, quando é acentuado, como um pronome interrogativo. Qual é sua resposta a esta crítica? Vale? Vamos para o próximo. Solo. Que também é aquele que a galerinha dá mais uma complicada, certo? Então, o solo sem acentuação, ele tem duas maneiras. A primeira é quando ele representa o substantivo. Quando eu utilizar ele como substantivo. Vejam só. Os solos de violino. Então, os solos do violino. Os solos referente à la tierra, vale? E temos ele no sentido de adjetivo. Quando eu utilizo ele no sentido de adjetivo, ele tem um significado de só, sozinho, ok? Estou solo, estou sozinho, estou só. Solo como advérbio. E aí tem que ser acentuado, ok? Por exemplo, estarei solo um mês, que é justamente o sentido de somente. Entenderam? Não é sozinho, e sim de somente, ou naquele período. É como se trazesse um sentido mais de tempo, temporal, ok? Lembrando aí, são as ressalvas, quando vocês não colocam essa acentuação, ela pode entrar em choque. Ela pode ir para a questão mais primitiva da palavra, que seria o solo como adjetivo. Então, por exemplo, se não tivesse solo nessa questão aqui, estarei solo um mês, a tradução ficaria: estarei sozinho um mês.
Dentro fora do contexto a gente dá para entender, mas levando, vamos supor, um contexto, alguém pergunta a vocês, ¿cuánto tiempo vas a quedar acá? Bueno, estarei solo un mes. Então eu estarei sozinho um mês, então já não vai ficar mais um sentido se a gente tirar essa situação. E na forma que eu quis pronunciar, óbvio que isso é mais uma questão, digamos, fônica, ok? Na escrita também a gente reconhece. Mas não esqueçam aí, ok? Próximo é donde. Donde sem acento com conjunção, vale? Deja los libros donde quiera. E essa conjunção, quando a gente fala em conjunção, a gente fala no sentido das preposições, ok mesmo? De localização da preposição. Donde com acento, ele tem um sentido de advérbio de local, vale? Donde vives? Donde quedas? Donde estás? Donde eres? Adelante. Como? Assim como no português, o como também ele traz um sentido vasto, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa, o como pronome interrogativo sempre vai a levar tilde, vale? Então, se como estás? Como está? O como sem acento, ele é o sentido de preposição, ok? Além das preposições, a gente tem ele no sentido de advérbio, tem sentido de conjunção, temos no sentido de interjeição, ok? Como? E lembrando que no sentido de também de verbo, ok? Do verbo comer, de eu como. Então a gente tem aí, olha, primeira forma como, segunda voy como amigo, então é comparativo aí. Hice mi tarea como me dijeron. Eu fiz a minha tarefa como pediram, ok? Próximo, quando. Quando a gente já sabe que vai trazer um sentido temporal mais, ok? Agora, quando com acento é de fato temporal, quando vai terminar? Quando chegar a sacar, ok? Mas o quando não tem esse acento, ficou bem cacofônico isso, mas enfim. O quando sem esse acento, ele vai, além do sentido adverbial, ok? Ele vai trazer o sentido pronominal. Quando quieras, quando quiser, vale? Que também é outro que a gente vê diversos significados dentro do texto, né? Então, o que acentuado ele vai trazer o sentido de adjetivo, advérbio e pronome, vale? Que ves. E o que sem acento ele vai mais com o sentido de conjunção subordinada. Então, ele que estuda e aprende. Quem estuda, aprende. Então, é só um sentido de ligação mesmo, ok? Quanto, sentido de quantidade. Então ele tem um pronome, quanto antes melhor, mas também ele vem trazendo o sentido de quanto como pronome interrogativo ou advérbio, ok? A quanto estão las barajas? Vale? Próximo, não é? Então fica aí para vocês pesquisarem mais alguns outros, ok? Para ampliar e respondam aí a atividade. Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.